Amigos, sejam bem-vindos depois de uma curtíssima pausa. Muito curto, 2 semanas? Foi 2 semanas. Foi o tempo do Benfica arranjar treinador. Portanto, 2 semanas de pausa. Mais ou menos. E cá estamos nós, ataque rápido mundial, e o Luís, acabadinho de chegar de férias, literalmente acabadinho de chegar. Já me disseste que estás... De cabeça limpa. Estou pronto para o Mundial. Já comecei a cheirar, venho com atraso, já vi, porque toda a gente está muito a viver isso, já percebi. Começa já a quinta. Diz? Começa já a quinta. Começa a quinta. Mas tenho aí 3 dias de curso intensivo para ler umas coisas. E acredito que o Carlos hoje nos vai aqui trazer algumas novidades. Como prometido, o Carlos vem lançar connosco aqui o Mundial. Carlos, estás bem? Tudo bem, agora obrigado. Já não estava contigo há algum tempo? Como é que foi? No meu caso, um bocadinho mais, sem férias. Há mais tempo e não tenho férias. Está quase a ir de férias, ou não? É, agora com o Mundial é de certeza. Depois do Mundial? RTP não dá, temos que arranjar férias aqui para o Carlos. Mas eu não devia dizer isto em público, mas um Mundial, mesmo trabalhando, não deixa de ser um momento lúdico espetacular. É verdade. Por acaso não nos tirem um campeonato do mundo. É verdade. É um gosto. Olha, uma pena os horários, mas... percebe-se. Mas eu estive a ver, nós temos o jogo à 00:30 com a Colômbia, mas depois, partindo do princípio que não vamos ser terceiros no nosso grupo, os horários depois até são mais ou menos... Sim, acho que só há um jogo que há a possibilidade de ser ali de madrugada. Mas eu queria ver os jogos todos. Só por isso. Eu acho que isso é... E ver os jogos todos em horário de trabalho, sabes bem que mas para quem tem filhos, até é capaz de ser melhor, não? Deitamos a criança... E vamos durante ver alguns mundiais europeus consegui isso, ver praticamente os jogos todos, mas também agora com 48 seleções tornou-se completamente impossível. Sim, é verdade. Já não há tempo entre comentar, analisar e almoçar, jantar e viver. Coisas, e viver, dormir e tal, já não é possível ver os jogos todos. Olha, deixa-me só, vocês certamente estão a ver aqui um grafismo diferente, o nosso Luís é quem trata aqui das publicidades e portanto agradecer ao Luís, porque ele está, eu não sei se estás a fazer de propósito, mas estás a ir às marcas que eu gosto. Já me conheces há muitos anos, agora já não tanto, mas sabes bem a minha vivência com a Coca-Cola, portanto foi planeado ou não? Pensaste nisso? Não, né? A Coca-Cola era das prioritárias, sem dúvida, para estar ligada a nós no Mundial, por isso, mas eu sabia que era uma dupla vitória. Eu espero que no contrato com a Coca-Cola tenha eu receber alguma coisa de... Em géneros. Espero que isso esteja contratualizado, amigos. Tudo o que vier é para Espero que esteja contratualizado. Estas já estão aqui. Mas pronto, agradecer à Coca-Cola. E vamos lá. Mundial. 48 seleções, o Carlos já falou disso. É o Mundial mais longo que vamos ter. Curiosamente, Luís, lembras quando fizemos o episódio na Liga com o presidente das ligas, que ele falou disto, que é menos uma semana de descanso para os jogadores. É verdade. Olhando para um Mundial em 3 países, nos Estados Unidos, com todo o contexto que envolve aquele país, México, Canadá também, quais são as expectativas para organização no global? Sabemos que a FIFA não deixa nada ao acaso, mas são muitas seleções, são seleções muito... É uma distância muito grande. Estamos à espera de um ambiente mundial ou... Tenho algumas dúvidas, não é? Ainda que já haja alguma experiência americana na organização, desde logo o 94, mas sobretudo até agora a prova do Mundial de Clubes, embora o contexto seja diferente. Não sei, vai depender também um pouco do trajeto das equipas da casa. Eu não vejo o Canadá e o México particularmente competitivos, mas num Mundial onde tantas seleções são frágeis, a probabilidade de alguns avançarem será grande mesmo assim. Os Estados Unidos, apesar de tudo, a equipa mais forte das 3 anfitriãs, e desses trajetos pode depender um pouco essa adesão das massas. E depois depende das zonas. Por exemplo, eu tenho ideia, eu ainda não tenho obviamente de cabeça tudo, mas que o Brasil jogará muito na Flórida, portanto ali... Da zona latina, não é? Exatamente. E aí poderá puxar mais gente para ir ver jogos desde logo a Miami, depois ali a ligação a Boston também não é muito longe, e portanto há zonas onde eu acredito que vai haver mais entusiasmo e vai ter muito a ver com o perfil das seleções, o Brasil, a Argentina, aquelas seleções que arrastam sobretudo o continente americano, não é? Mais fácil porventura irem lá. No México sim, no México acredito que haverá sempre mais paixão nos estádios. Aliás, o México, a seja feita, se não tem os 2 melhores mundiais da história, tem 2 dos 3 ou 4 melhores mundiais da história, 70 e 86, e portanto nós não o vivemos, outros vocês estavam a nascer. Eu já era um adolescente entusiasmado em 86, aí acho que vi mesmo os jogos todos. E, portanto, eu acredito que vamos ter algum clima de Mundial crescente. A partir dos 16 avos de final, mesmo em termos de competição, é que vai ser uma coisa a sério. E a nível de os americanos gostam de espetacularizar o desporto, não é? O futebol nós não temos aqui na Europa, estamos a começar a ter agora um bocadinho a tradição dos concertos e das festas e...
Mas estamos à espera disto elevado ao quadrado, não é? Porque os americanos não deixam as coisas... Sim, mas eu acho que isso, honestamente, para nós vai-nos passar um bocadinho ao lado, até porque, por norma, as transmissões têm também compromissos publicitários e portanto, será mais para quem lá está, para quem vive o jogo no estádio. Para nós não terá grande impacto. Eu estou mais curioso para perceber, e tivemos um bom exemplo há um ano, da dificuldade que isso traz, a questão dos alertas de tempestades, de recolha, perceber o que é que isso vai impactar no jogo. Eu creio que o ano passado, em 4 jogos do Benfica, 2 deles foram interrompidos horas. Portanto, o jogo contra o Chelsea e um jogo, creio que contra o Auckland City, que depois o Benfica acabou por golear, foram os 2 jogos interrompidos durante algum tempo, e isto aqui tem impacto a todos os níveis, e sobretudo para nós não, para os jogadores acima de tudo, mas para nós também que estamos a consumir. Não sei até que ponto é que depois também o público em geral vai ter essa paciência para estar ali a aguardar. Não tinha lembrado disso realmente, aqueles jogos mais ali na zona da Flórida podem. Sim, e nas alturas em que estiveres a decidir, por exemplo, numa terceira jornada da primeira fase, exatamente, jogos à mesma hora e de repente há um que atrasa, não é? E que mexe com o resultado do outro. Pode deixar de fazer sentido começar à mesma hora, não resolver tudo logo. Vamos ver, e depois também a segurança depende se o Presidente dos Estados Unidos decidir um jogo ou não, porque ele decidiu ir, estão a decorrer agora as finais da NBA, ele decidiu ir ver agora o jogo 3 a Nova Iorque e está o caos. Muda tudo. Está o caos para as entradas dos adeptos, está o caos. Bem, nós, aqui dentro do nosso cantinho, temos algumas expectativas de fazer qualquer coisa neste Mundial, né? Fazer qualquer coisa de bonito, que nunca fizemos. Sim, temos sempre. Eu acho que se está a colocar, quando o Presidente da Federação agora coloca a fasquia a meia final como objetivo mínimo quase, dizendo que é mau se não passarmos dos quartos de final, eu gosto da projeção da ambição. E conhecendo Pedro Proença... Ele não ter dito chegar à final não é uma nos espanta propriamente. Agora, vale a pena, como avisa a navegação, dizer que em toda a história da seleção portuguesa, só 2 vezes Portugal foi uma meia final do Mundial. Portanto, o objetivo é ambicioso, mas faz sentido no atual contexto. Portugal tem uma das melhores seleções, toda a gente reconhece, mas uns quartos de final já é uma excelente fase da prova. No último Mundial caímos nos oitavos de final, uma situação relativamente inaudita perante Marrocos, mas, peço desculpa, quartos de final precisamente, depois de termos passado a Suíça nos oitavos, mas é evidente que ficou aquela questão de ser contra Marrocos. Mas se é uma seleção, uma Alemanha, uma Espanha, pensaríamos, normal, não é? Porque Marrocos pode cair com uma equipa dessas. Mundial, Marrocos, olha, quando falarmos aí dos underdogs, é das minhas maiores apostas. Acho que Marrocos tem uma equipa ainda melhor do que tinha no Qatar, com mais soluções, sobretudo de ataque e de talento. É mesmo uma equipa para ter em conta. Mas voltando a Portugal, parece-me que obviamente temos que ser ambiciosos. Não acho que Portugal esteja na primeira linha dos favoritos, já o falamos aqui da última vez, mas é evidente que temos que acreditar que pode chegar muito longe. Vai depender de uma série de fatores. É um emparelhamento, não é? Porque ao abrirmos os melhores terceiros, não é? Ou seja, tantas seleções vão chegar à fase a eliminar por causa dos 16 avos e depois 8 avos, que o emparelhamento também é muito importante. E depois estamos a contar que os primeiros sejam aqueles e às vezes não são. Isso, não é? E, portanto, isso altera logo tudo, mudas de um lado do quadro para o outro rapidamente. Agora, numa situação normal, se Portugal for primeiro, o caminho até aos quartos de final é possível. Não surgirá nenhum tubarão. Agora, não surgirá nenhum tubarão se eles ganharem os grupos deles também, porque senão pode surgir. Portanto, isso altera tudo. Agora, eu não acho que na seleção, neste momento, e vamos seguramente falar mais disso, a equação é que equipa é que Martina está a preparar, que jogo é que quer jogar, perante os adversários que vamos ter na primeira fase, sobretudo os primeiros jogos, Congo e Uzbequistão. Portugal tem a obrigação de ser protagonista, de dominar, e, portanto, de que forma é que Portugal está a construir o seu jogar para chegar e desde logo começar a dar sinais de que pode chegar longe. Luís, consideras ambição desmedida ou... Eu acho que há aqui um aspecto importante e que não é assim tão meramente estatístico quanto isso, que é, Portugal é muito mais regular nos europeus do que nos mundiais. Aliás, se puxarmos a fita atrás, olhando só para o século XXI, Portugal foi, se não me engano, 4 vezes às meias finais de europeus, em 2000, em 2004, em 2012 e em 2016. Portanto, chegou 4 vezes às meias finais, pelo menos, 2 delas depois à final. E nos mundiais, desde 2002, Portugal caiu mais vezes na fase de grupos do que chegou às meias finais. Foi uma vez, não é? Portugal caiu na fase de grupos de 2014 e em 2002, que havia uma expectativa, se calhar, quase ao nível desta,
Em 2002 acho que até havia mais. Porque era uma geração de ouro de requinte, de quilate, e depois foi o que foi. Por também, enfim, circunstâncias completamente diferentes. Acho que Portugal está com um nível de profissionalismo, de preparação completamente diferente, mas não deixa de ser um contexto realmente distinto e que é preciso ter em muita atenção em todos os aspectos, além do aspecto futebolístico. Portanto, uma vez nas meias finais, no século XXI, faz com que também me pareça prudente ter outro tipo de discurso, embora temos que ser ambiciosos. Acho que há aqui um leque de jogadores, quatro jogadores na bancada que acabaram de ser campeões europeus. Isto demonstra que Portugal tem talento e sobra para poder ambicionar o mais alto possível. Mas há muitas coisas também a terem atenção. A primeira fase de grupos, ou melhor, a fase de grupos, eu acho que do ponto de vista de emotividade vai ser tudo menos espetacular. Para os favoritos, não é? Para os favoritos, sim. Portanto, pode haver uma surpresa aqui, uma surpresa ali. Há margem de erro para haver essas surpresas também. Mas depois, no fim das contas, não estou a ver que... Eu lembro-me que recentemente há uma queda surpreendente da Alemanha, quando era campeã europeia, quando era campeã mundial. A própria aliás, França teve. A própria França. Sim, mas aí os grupos eram mais difíceis, não é? Agora, se olharmos para os grupos... Nesta altura eles passariam, grande. provavelmente. Não foi fazer essas dizer contas. Mal era que Portugal não se apurasse num grupo destes. Não, isso obviamente. Mas depois o emparelhamento... Mas mesmo que fosse como terceiro, já é impensável. Com alguma infelicidade poder ser segundo, não é? Porque, apesar de tudo, eu acho que nós não podemos desvalorizar a Colômbia. A Colômbia não está ao nível das outras duas. Admito que o Congo possa ser um objeto misterioso. Ninguém sabe bem. Há muitos jogadores que surgiram agora, daqueles que, com dupla nacionalidade e que reforçam, no fundo, um plantel quase de clube. Sim. E isso cria aqui algum efeito de surpresa. Mas necessariamente, Portugal tem condições para chegar ao fim do segundo jogo muito bem encaminhado para os 16avos. Portugal já fez um jogo, fará agora o outro amanhã? Quarta-feira. Exato, dia 10, dia de Portugal, exatamente. E dá na RTP já agora. Dá na RTP? Muito bem. Vais lá estar? Em Leiria? Vou lá a Leiria, vou lá. Sim, comentando antes e depois. Nós também estaremos lá, certo? Certamente. Mas já tivemos é verdade que foi um jogo que a certa altura de particular teve pouco, portanto ficou 10 contra 10, mas visto percebemos que a ideia é igualar o Chile, mas tirar ideias do Chile para a Colômbia, ainda que o Chile tenha alguns furos abaixo da Colômbia, até basta ver o que eles fizeram na qualificação para este próprio Mundial, mas visto algumas ideias já da seleção, o ritmo foi um bocadinho pastoso, mas... Eu acho que Martínez conseguiu definir a priori, portanto até para aqui organizarmos as ideias, os objetivos. Ele disse... no fundo os dois jogos particulares são essencialmente para adquirir condição física e falou muito na questão individual, ou seja, quer perceber como é que os jogadores estão e dar a uns mais tempo, por exemplo, um caso como o Ruben Dias, que é um jogador que precisa de jogar, porque jogou pouco, noutros, porventura, gerir melhor o desgaste de uma época cansativa. E, portanto, o objetivo maior dele, e ele colocou isso de uma forma clara, foi colocar a equipa física e individualmente nos níveis aceitáveis, para depois... já, vamos dizer, nos Estados Unidos, a seleção viaja entretanto, e olhar para os adversários da primeira fase, como aí sim, as equipas contra as quais o jogar português, taticamente, a equipa poderá crescer mais coletivamente. É um risco, seria um risco maior ainda, se obviamente os adversários fossem mais fortes. Mas também não há muito para fazer diferente. Os jogadores foram chegando, muitos, como o Luís dizia, mesmo já depois do estágio começar, os campeões europeus, e portanto é preciso ir percebendo como é que a coisa está. E depois parece-me aqui, tentando ser sintético, para depois podermos elaborar um pouco mais sobre isto, e dividindo se calhar por setores para clarificar, o meio-campo está resolvido. Se qualquer um de nós for treinador, chega lá, coloca João Neves, Vitinha e Bernardo Silva e eles resolvem aquilo. Resolvem com bola, temporizam, escolhem por onde é que vão e não sei o quê. Eu já estou a libertar o Bruno Fernandes para atacar mais. Não se preocupar tanto em organizar. Estou a pensar aqueles três que têm um entendimento do jogo muito acima da média, uma disponibilidade ofensiva e defensiva. Ou seja, Portugal tem um meio-campo que eu não digo dispensa treinador, entre aspas, não dispensa obviamente, mas que está resolvida a questão. É pô-los lá e eles sabem cada um o que é que tem que fazer, sendo que dois deles, hoje em dia, até sabem como é que treinam porque estão sempre juntos, não é? E Bernardo Silva facilmente entende o que os outros querem.
Depois temos duas equações. Na defesa, a equação da fiabilidade dos centrais, já falamos aqui da última vez, eu tenho a ideia de que era avisado ter levado um quinto central, não por ser António Silva, que seria o jogador natural, mas por ter mais um, essencialmente por isto, o lado atreito a lesões do Tomás Araújo e mesmo do Gonçalo Inácio, e esta questão do Ruben Dias. O selecionador não entendeu assim, estará a pensar em Nuno Mendes, eventualmente até em Dalot para ser o jogador de recurso. Esperemos que não seja necessário, porque nenhum deles tem rotinas, sobretudo jogarem a dois, em dupla. Era o Palhinha, não é? Era onde tu queres chegar. O Palhinha, como antes o Danilo, quer dizer, antes tinhas um 6 que podia ser central. Agora tens um central que também pode ser 6, que é o caso do Renato. Sim, mas não tens depois um 6, o Samu já não o vemos a funcionar como central, não é? E depois, eu acho que há a equação do ataque, onde o fator Ronaldo entra a equação, não há como fugir disso. Para jogar com o Ronaldo, a seleção está à procura de carregar jogo também pelos corredores laterais. E isso foi o que este jogo mostrou. Ou seja, procurar jogadores de perfil de extremo puro, muito próximos da linha, sejam Chico Conceição, Rafael Leão e podendo ser Pedro Neto também, jogadores todos do mesmo perfil, para, por um lado, acelerarem no corredor lateral, o que não se consegue hoje acelerar muito no corredor central quando joga Ronaldo, e por outro, para servirem o ponta de lança. Isto levanta, a meu ver, duas dificuldades. Uma é que ficamos normalmente com pouca gente para finalizar dentro da área. Ou seja, esses extremos não têm perfil de atacar cruzamentos se a bola vier do lado contrário. São fortes no 1 para 1, põem lá a bola, mas se a bola vier do lado contrário, nenhum de nós está a imaginar o Chico Conceição, o Pedro Neto, nem sequer o Rafael Leão, apesar da envergadura, a atacarem como, por exemplo, o falecido Diogo Jota fazia com muita qualidade. E ao mesmo tempo, a segunda questão, retiram o espaço para jogadores como o João Félix ou o Francisco Trincão, que, ou surgindo mais no ataque também a cruzamento, ou entrando com bola dominada e finalizando à entrada da área, são jogadores com essa capacidade de chegar junto do ponta de lança, que se calhar mais ninguém tem no corredor central na equipa portuguesa. Temos sempre o caso de Bruno Fernandes, que é um bocadinho canivete suíço para tudo. Mas os outros são avançados, não é? Nós pensamos o Bruno um médio avançado, mas pensamos em Félix claramente como avançado, e mesmo Trincão hoje é mais um avançado, que joga, pode partir do corredor, mas encontra espaços interiores, progride na área e finaliza com qualidade. Se jogarmos com extremos declarados, vamos tirar espaço a estes jogadores. E, portanto, há aqui quase uma esquizofrenia tática que é preciso resolver. Queremos extremos aceleradores para cruzar para Ronaldo, ou queremos jogadores que se associem mais por dentro e que consigam juntar-se a Ronaldo ou a quem lá estiver, pode ser Ramos também, para finalizar. Mas na tua equação está um jogador a mais. Porque se pensarmos num 4, tens razão. Na defesa, João Neves, Vitinha, Bernardo dois extremos e Ronaldo. Não, Bernardo e Bruno. Sim. Então quem é que sai? Não, é isso, tens razão. Eu estou-te a dizer é que essa é a segunda parte, mas a minha equação primeira, mais do que os jogadores, e eu já te respondo a isso, se conseguir, a minha equação é o que é que nós queremos? Queremos privilegiar também o jogo interior ou queremos essencialmente criar desequilíbrios por fora, que foi o que se viu no jogo com o Chile? Na primeira parte, ou seja, a prioridade é esta, extremos aceleradores, e depois a questão da compatibilidade com os laterais também é significativa. Pois, essa também é uma questão importante. Porque, por exemplo, Cancelo é um jogador que vai muito bem por dentro, a maior parte dos outros não vai tão bem por dentro, Nuno Mendes consegue, mas os outros têm mais dificuldade, seja Nelson, Dalot, o próprio Mateus, e isso pode chocar se tiveres um extremo muito de linha, e portanto tens para resolver isto. Primeiro, uma questão de concepção. Nós queremos encontrar espaço fora, não é? Atraindo dentro, mas para isso tens de ter jogadores que queiram jogar por dentro, ou queremos colocar mais gente para finalizar e por isso vamos atrair fora mais com os laterais, por exemplo, projetados, e temos fortes, temos para alargar, para depois teres mais jogadores, mais unidades a surgirem em finalização. Esta é a equação que me parece que ainda está por resolver. Depois disso vais escolher os jogadores. E é evidente que hoje já não pensarás tanto em Bernardo Silva como um jogador de corredor, mas pode ter que acontecer sobre a direita, e já não pensas em Bruno Fernandes, mas pode acontecer mais sobre a esquerda, se quiseres manter os 4 magníficos do meio campo. Senão vais ter que prescindir de um para jogar com 2 avançados além do ponta de lança. E esta questão, Luís, tem muito a ver com a escolha de Ronaldo, Gonçalo Ramos, não é? Porque teres Ronaldo é uma coisa, ter Gonçalo Ramos até para a tua associação de jogo é diferente. E eu até diria que não necessariamente. Portanto, até tendo em conta as escolhas do selecionador, eu acho que há aqui também um plano sem nenhum dos dois. Poderá haver um plano sem nenhum dos dois. Quando eu falo disto, falo de uma possibilidade de um João Félix como falso 9. Acho mais remoto, tendo em conta, sobretudo, o estatuto de Cristiano Ronaldo. Aqui teria que ligado a lesões, eventualmente. Sim, não é? Lesão, gestão. Há aqui também um aspecto importante que difere das fases finais comuns, que nós estamos habituados, é que do primeiro para o segundo jogo, se não me engano, são 6 dias de diferença.
Normalmente são 4. E portanto aqui ganhas mais 2 São dias. 11 para 17, é isso. A gestão, exato. Portanto, jogas a 17, 6. jogas a 23 e depois jogas a 20. 11 para 17 é a viagem, depois 17, 23 e É isso. 28 ou 29, 28 para 29. 6, 5 dias. 28. Portanto, são muitos dias. Eu não sei que tipo de gestão é que o selecionador vai fazer. A verdade é que os indicadores antes do Euro 2024, lembro perfeitamente disso, era de um tipo de rotatividade de troca 5, troca 6, que me parecia que ia ser o plano do Roberto Martínez, e depois ele chegou e jogou praticamente sempre com a mesma equipa. Pouco diferiu, obviamente diferiu no jogo com a Geórgia e Portugal já apurado e já em primeiro lugar, com a exceção de Cristiano Ronaldo e com as consequências que se sentiram nesse jogo. Mas aqui eu não estou a ver que o selecionador vá fazer algo muito diferente disto. E, portanto, estou a imaginar, ainda aqui um bocadinho, olhando para os 2 cenários que o Carlos aponta, eu acho que vai ser com o Ronaldo. Se me perguntas se eu acho que deve ser assim, eu não acho, mas eu não sou selecionador. Mas para ir com o Ronaldo com 2 extremos puros, não é? Um Chico e um Relião, ou um Pedro Neto, Sendo será com o Ronaldo, sempre assim, não é? Sendo com o Ronaldo, será com uma equipa a trabalhar para Ronaldo. Por mais camuflado que isso possa parecer, por mais que Ronaldo tente associar-se, mas eu acho que Ronaldo não é um elemento Luís, mas deixa-me dizer, associativo. eu subscrevo o que estás a dizer, mas é para Ronaldo porque é Ronaldo que lá está. Uma equipa tende sempre a construir o jogar para servir os seus avançados. O normal no futebol, sobretudo uma equipa que quer ganhar, quando constróis o jogar, pressupõe o quê? Chegares à baliza do adversário. Claro. Os jogadores que estão mais perto da baliza, passa aqui o basismo, mas às vezes isto faz sentido dizer. Sim, mas há uma tu grande tens diferença de servir entre construir para Ronaldo o que eu e quero construir dizer para é isto, eu Gonçalo dou-te razão. Tu queres servir um jogador que lá estiver, tens que tentar encontrar a forma de servir. O problema é que só tens um jogador, por exemplo. Neste momento, muitas vezes, Portugal só tem um na área a finalizar. E porque os médios demoram a chegar. E eu percebo que isto é a tal história da manta, não é? Tu podes meter uns extremos cruzadores que te vão dar aceleração, mas depois não te dão finalização. Podes meter um segundo avançado mais próximo de Ronaldo, e por exemplo Félix está muito calhado com Ronaldo, claro. Jogam juntos desde logo na mesma equipa, mas tens que encontrar soluções para flanquear, para quando atrás dentro, depois também aproveitares o espaço que surge. Jogar a 3 na defesa e dar essa missão aos laterais não temos não pode centrais ser. de qualidade suficiente para mim nesta altura. Mas jogar, não digo um Nuno Mendes, mas um Dalot, por exemplo, a terceira central. E... Vais tirar um jogador da frente. Nós precisamos de acrescentar talento à frente. Vamos tirar um jogador de talento à frente. Não, mas podes dar essa missão especialmente nos primeiros jogos com seleções tão mais modestas, podes dar ao Cancelo e ao Nuno Mendes a responsabilidade de serem eles os extremos. Mas então assim. vais ter que abdicar de jogadores nucleares no meio campo. Podes abdicar dos extremos e jogar com mais alguém. Estás sempre a tirar um da frente. Porque Cancelo e Nuno Mendes na tua equipa, como na minha, são titulares, não são? Certo. Se meteres mais um Dalot ou estás a meter mais um defesa e a tirar um atacante. Mas assim permite jogar com um segundo avançado, não é? Se considerarmos que o Cancelo e o Nuno Mendes é mais podem fácil ser... se jogares a 4. Não, é mais fácil, jogas em 4-4-2. Certo, mas não vais jogar em 4-4-2 porque ainda também não tens extremos. Eu gosto do Igor entrar na discussão porque a gente pode passar-lhe umas rasteiras, mas então tu dos 4 já tens de tirar 2. Já não é um. Eu estou a olhar para a equipa num 4-2-3-1. Só sobram 2 médios centro. Vamos admitir que é Vitinha e João Neves. Mas onde então, é que joga o Bernardo Silva? O Bernardo, é isso? Onde é que joga o Bernardo Silva e o Bruno Fernandes nessa equipa? Não, mas calma, no vosso sistema é que não há espaço para eles. Num 4-4-2 ou num 4-3-3, como é que vocês metem? Nós ainda não estamos a definir o nosso sistema. Eu ainda não disse como é que jogava aí. Se pensarmos em 2 extremos, Chico, Conceição e Leão, certo? 2 laterais, Cancelo e Nuno Mendes, 2 centrais. Mas eu nunca te disse, eu não sou partidário de uma solução 2 extremos puros, não é? Ok. Então Bruno Fernandes e Bernardo encaixariam assim. Encaixariam sempre, tem que encaixar. Desde logo não começaria com o Ronaldo, mas isso já é uma coisa demasiado polémica. Sim, e é um exercício académico que pode ser interessante, mas não vai acontecer. E, portanto, exatamente. Eu acho que Portugal, neste momento, conhecendo o que o selecionador tem feito, temos que ir à procura do que é que ele pretende com Ronaldo. Outra coisa era se Ronaldo não jogasse. E parece-me, já o disse aqui algumas vezes, parece-me que Portugal devia ter um caminho alternativo a Ronaldo, já nesta altura. Mas não me parece que estejamos a ir por aí, portanto é preciso encontrar a melhor forma de potencializar com base no ponta de lança Cristiano Ronaldo. Então sempre, partindo desse princípio de Ronaldo, como é que encaixaríamos toda esta gente? Vamos aqui fazer um 11 para o primeiro jogo. Vamos aqui fazer um 11 para o primeiro jogo. Agora é que eu quero ver. Cada um faz o seu. O primeiro jogo que é com o Congo, não é? Com o Congo, exatamente. Eu seguramente jogava com Cancelo Nuno Mendes, jogava com Ruben Dias e parece-me que nesta altura o Renato Veiga é quem vai à frente, portanto, será muito entre ele e Gonçalo Inácio. No meio campo
o meio-campo do PSG, obviamente com Bernardo aqui na equação e com Bruno Fernandes, ficam a faltar dois elementos, não é? E eu acho que será um tipo de jogo em que os laterais terão muita capacidade para se projetarem e para serem muitas das vezes jogadores a atuar por fora, embora Cancelo, lá está, é um jogador muito mais de ir para dentro. Nuno Mendes pode muito mais ir por fora e tentar servir desse lado. Portanto, tendo em conta essa capacidade de Nuno Mendes de jogar por fora que Cancelo não tem... Jogavas com o Bruno a falso extremo? Jogava com o Bruno a falso extremo e do outro lado iria colocar alguém. Eu, em conceito... o que eu acho que vai acontecer é que provavelmente vai ser um Pedro Neto. Ok. É o que eu acho. Portanto, joga o quadrado Trincão. mágico e depois Quem o Ronaldo eu gostava era Francisco Trincão. Ok. Seria o jogador que eu gostaria de ver neste sistema. Enfim, Francisco Trincão ou mesmo o próprio João Félix. Enfim. Mas aí já estamos a subverter a ideia dos extremos. Pois estamos, Félix é verdade, e Bruno. mas eu acho que mesmo com Cristiano Ronaldo eu tenho dificuldade em perceber que o caminho seja esse, porque é um caminho muito mais previsível. Eu acho que é o caminho que vai acontecer, mas é um caminho mais previsível e eu acho que Portugal torna-se melhor seleção quando joga por dentro, quando jogadores como o Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves associam tudo, não é? E bocado à Sporting, Tricão, não é? associam por dentro. Acho que Portugal é muito mais imprevisível. Claro que depois é preciso encontrar um método para servir um avançado, servir o finalizador. Servir alguém, não é? Servir alguém. Tu com isto tens a meia distância de Bruno Fernandes, tens as aparições de Francisco Trincão, que é um jogador que remata muito bem da esquerda, da direita para dentro. Tens muita coisa. Tens muitas soluções. Felizmente ainda há 2 semanas para trabalhar a seleção para esse primeiro jogo. Mas de facto há aqui um bom exercício. Porque de facto há muita qualidade. São 2 vertentes diferentes da mesma equipa, não é? E esperemos ter. Eu estou em muita sintonia com o Luís, portanto não vale a pena estar aqui a repetir muito. Estás comigo? É que eu vim de férias, sim, mas há 12 dias que não vejo futebol. Mas o que me parece nós podemos estar aqui a elaborar como todos os adeptos da seleção farão ao longo dos últimos dias, eu metia eu metia aquele, mas há uma coisa, não vai acontecer outra coisa que não seja um ponta de lança declarado e a primeira opção é Cristiano Ronaldo. É evidente que eu podia dizer, eu gosto de uma forma de jogar tipo Espanha, não é? Em que um João Félix podia ser o Oyarzabal português, mas isto tem que ser treinado. Não está a acontecer, não faz muito sentido depois fazer um enxerto, chegar lá e dizer assim, isto não está a correr bem, vamos fazer outra coisa completamente diferente. Não. Agora vamos ter que fazer o que está a ser trabalhado para acontecer. Dentro do que está a ser trabalhado para acontecer, vamos ter um ponta de lança declarado, seja Cristiano ou Gonçalo Ramos. Não é? Esta é a prioridade do selecionador. A minha questão é se temos um jogador mais próximo para entrar em zonas de finalização, e eu defendo isso, e acho que Félix é o melhor, e Trincão é uma belíssima alternativa, como é óbvio, e portanto, partindo de um movimento em que teremos... Bernardo Silva já não é um jogador de corredor, mas podendo cair às vezes a ocupar o corredor direito, sobretudo ligando com Cancelo ou quem for o lateral. Mateus Nunes também é hoje um lateral de propensão muito ofensiva. Dalot igual. Dalot menos mas um jogador que carrega, mas não define depois com tanta qualidade. Da mesma forma, do outro lado, Bruno Fernandes é um jogador que sabe encontrar aquele espaço da meia esquerda e Nuno Mendes. Agora, isto é fácil dizer isto na teoria, mas depois tem que acontecer um mínimo de rotinas entre os jogadores, desde logo quando tens. É muito bonito dizer, temos Cancelo e Nuno Mendes, mas eles não podem ir os dois ao mesmo tempo e o meio-campo não ser capaz de manter equilíbrios e de compensar. Portanto, há ajustes que têm que ser feitos, tem muito a ver com o pensamento global da forma da seleção jogar. Nós aqui no sofá é tranquilo. Metemos mais avançados, jogamos por dentro, jogamos por fora, resolvemos os problemas todos. E, portanto, eu diria, no momento inicial, partindo do princípio de que aqueles 4 jogadores, Vitinha e João Neves, mais no corredor central, Bernardo a poder juntar-se a eles. Aliás, Bernardo fez de Vitinha, verdadeiramente, num jogo com o Chile. Sim. Bernardo foi Vitinha, veio buscar a bola ao meio dos centrais e deu critério. A partir um bocadinho mais a vir à direita, Bruno eventualmente mais a partir da esquerda, e jogaria com dois avançados para tentar que a seleção tivesse mais presença na área. Isto colide com a ideia dos dois extremos. O que me parece que vai acontecer, acho que é um bocadinho o que o Luís dizia, vai acabar por ser Pedro Neto talvez a primeira opção para completar o tal sexteto em que só sobra uma vaga nesta altura, porque é os 4 médios e mais Cristiano. E essa vaga, eu acho que a tentação de Martínez vai ser meter um jogador diferente.
o jogador que lhe vai carregar jogo, que individualmente vai num para um e vai tirar uns cruzamentos. Eu gosto mais de outra forma de chegar à baliza, mas compreendo as opções. Cá estaremos para dizer se correu bem ou correu mal. E ainda há a equação, ou o Joca Rafael Leão, não é? Sim, pode ser o jogador, em vez do Neto, pode ser o Leão, mas o Leão é menos assistente, não é? O Leão é menos, ficamos nós a assistir. A quantidade de cruzamentos que ele fez para fora. Nós é que ficamos a assistir quando ele pega na bola. O potencial de Leão é diametralmente oposto ao que ele tem trazido. Acho que o Euro 2024 foi uma oportunidade de ouro num momento diferente de Rafael Leão, não aproveitou. E tem havido um declínio de Rafael Leão, não estou a dizer isto por causa da expulsão, obviamente, é um caso isolado. Que ainda não sabemos se poderá haver aqui algum tipo de... Deve haver consequência, imagino eu. Talvez no primeiro jogo, mas não será mais do que isso, imagino eu. Mas acho que Rafael Leão tem perdido um bocadinho o comboio. Aliás, na Liga das Nações é um jogador completamente em segundo plano. Aqui teve uma oportunidade e também não a aproveitou. Eu só tenho aqui uma questão que tem a ver com o lado direito. Acho que estamos todos de acordo que Cancelo será a nossa opção, mas eu não sei... O lado direito da defesa, desculpem. Eu não sei se Roberto Martínez não vai aqui colocar pelo menos quase 50-50 entre Dalot para poder depois dar outra liberdade a quem está à frente de Dalot. Porque Cancelo, obviamente, é um jogador que vai. Há pouco falávamos de... Eu acho que aí vai depender do adversário. Claro, acho que nesta primeira fase, os primeiros 2 jogos, não me parece que seja essencial. Se calhar no futuro. Há pouco falávamos de quem é que poderia ser um segundo homem a aparecer. E às vezes, muitas vezes até, Cancelo pode ser esse homem quando há uma jogada desenvolvida pela esquerda. Às vezes Cancelo, e tem muito essa tendência, para aparecer na área com muita liberdade. Só que isso depois também... do ponto de vista da descompensação, é isso. E eu acho que Roberto Martínez gosta muito de Diogo Dalot para ser um pêndulo, para ser o terceiro homem que fica, para dar liberdade ao Nuno Mendes, para a equipa não se desequilibrar. Eu acho que o bom destes 2 laterais, do Cancelo e do Nuno Mendes, é que eles também se adaptam muito bem a fazer o terceiro central, digamos assim. Portanto, quando Nuno, vai... Sim, Cancelo, o Cancelo mais irreverente, é verdade. Quando é para fechar do lado direito para ser o terceiro defesa, aí é Nelson Semedo. Nelson Semedo é alguém que, se forem a ver as escolhas do selecionador, normalmente Nelson Semedo vai para o campo com Francisco Conceição. Normalmente é esse o entendimento. E Nelson Semedo cumpre muito bem com Francisco Conceição. São 2 jogadores que se complementam bem daquele lado. Lá está, porque Nelson Semedo guarda muito melhor o corredor. Francisco Conceição é um jogador ótimo no 1 para 1, muito desequilibrador, e para esse tipo de jogo acho que são 2 jogadores que combinam. Portanto, há aqui, mais do que pensar este ou aqueles jogadores, às vezes é esta ou aquela parelha de 2, 3 jogadores e a sua combinação. Mas os resultados também vão ditar muito, não é? Ou seja, a forma como garantirmos o grupo, ou facilidade ou a dificuldade com que garantamos o grupo pode influenciar as jogadores que vão emergir nos europeus e mundiais. A experiência que nos diz é isto, não é? Ao fim de um jogo ou 2 estamos todos a dizer que aquele tem que ser titular, porque está melhor, e aproveitar o momento muitas vezes é um fator. E tem muito a ver também com o físico, não é? Quem teve a época mais... Lembramos em 2016 o que foi a ascensão de Renato Sanches, não é? Naquele momento tornou-se evidente aos olhos de toda a gente que ele acrescentava. Depois não veio a provar as expectativas que se tinha nessa altura. Mas é evidente que naquele momento foi um jogador crucial e que emergiu durante a prova. E nestas provas pequenas, um jogador que engata bem um primeiro jogo, um segundo jogo, de repente embala. É preciso aproveitar esses momentos. E, aliás, o Euro 2016 é um ótimo... Depois de uma fase de grupos muito abaixo, jogadores como João Moutinho, que era indiscutível na seleção, o Adrian, caiu aparece o João Mário. Para aparecer o Adrian. E se pensarmos mesmo no Euro 2004... foi preciso desfazer os Fernando Coutos para meter a malta ao fim do jogo, não é? Acontece sempre isto nas competições. É normal. E há soluções para isso. Portanto, Portugal, eu acho que a grande vantagem é que há soluções praticamente para tudo. Nós estamos aqui a especular jogar assim, jogar assado, porque há soluções. É isso. Durante muitos anos era fazer das tripas coração, literalmente, mesmo em anos recentes. Pensarmos nas equipas que Paulo Bento teve, por exemplo, e para sermos absolutamente justos, por exemplo, 2012, Portugal está numa meia-final, não está na final, perde nos penaltis com a Espanha, não é? E se formos ver a qualidade, eu agora não quero estar a dizer os nomes, parece que estou a desvalorizar os jogadores que fizeram uma carreira extraordinária, mas a maior parte daqueles jogadores do meio campo para a frente, tirando talvez Ronaldo e Nani, que seriam sempre jogadores... Ronaldo era estratosférico nessa altura e dava para a equipa servir. Ronaldo, mas tirando o Ronaldo, muitos daqueles médios, mesmo João Moutinho, que é um jogador que eu adoro e que acho que é um dos melhores jogadores que o futebol português já produziu nos últimos anos, Moutinho hoje teria dificuldade em jogar. Esta é que é a verdade. O melhor Moutinho, mas perante Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, está ali.
fazia parte do grupo seguramente, o melhor Moutinho, aliás, mesmo este com 40 anos, se nós estivéssemos com um déficit de médios, é verdade, eu lançaria o movimento Moutinho à seleção, só que a seleção não precisa dele, porque tem de facto jogadores que estão no auge. O Moutinho fez uma época em Braga assombrosa, é um jogador que entende tudo do jogo. Mas mesmo se pensar, as dificuldades que antes nós tínhamos para a defesa esquerda, que era toda uma história, Sim. que ficou ali resolvido quando o Coentrão é adaptado, mas também muitos problemas físicos, e de repente temos o melhor lateral esquerdo do mundo, portanto não podemos queixar de nada. Nada, completamente. Mas tens sempre só um, não é? Tiveste o Coentrão, depois tiveste o Guerreiro. Isto não é o Brasil Mas, da por década de exemplo, 70, no Mundial 2014, Só temos 10 milhões de pessoas. falha Coentrão, Portugal acaba já com o André Almeida lateral esquerdo. Exato. Portanto, as dificuldades aí foram enormes. O próprio Miguel Veloso às vezes tinha que fazer o corredor, porque havia ali uma falta de jogadores. O trabalho que fazia Raul Meireles entre o meio campo e a esquerda, quer dizer, Portugal hoje tem mais obrigação, tem mais responsabilidade, porque tem mais talento, não há outra forma de dizer. Sem dúvida. Olha, deixa-me colocar aqui na nossa equação Roberto Martínez. Acho que todos aqui sabemos o que é que está a acontecer, ou o que é que vai acontecer a Roberto Martínez, entra nesta competição, se calhar já a saber que independentemente do resultado não ficará. Isto tem algum impacto? Que é que, toda esta... Não é indefinição, porque eu acho que já toda a gente percebeu, mas isto mexe com alguma coisa? Eu diria que o próprio Roberto Martínez, tendo em conta o... Está relaxado, não é? Não, e tendo em conta o que tem acontecido no último ano, será o primeiro a dizer que é isto e depois vou à minha vida. Nem ele próprio quererá continuar, mesmo que Portugal até consiga, e esperemos que sim, ser campeão mundial, ou atingir uma final, ou uma meia-final. Eu diria que o caminho natural será essa saída por todo o enredo. Portanto, mudou-se de presidente, sempre se percebeu que não é a escolha de Pedro Proença e, portanto, normalmente não ficas numa casa onde não és desejado. Mas acho que o Roberto Martínez tem um grande trunfo, que é, parece-me, tem os jogadores completamente do seu lado. Os jogadores, no seu global, gostam de Roberto Martínez. Ele, mesmo a própria conferência de imprensa que ele dá depois dos convocados, é uma conferência de imprensa em que ele está a falar para os jogadores, para os que vão e para os que não vão. Portanto, ele dá as suas justificações, concordas com uma, não concordas com outras, ele explica o que é que entendeu, o que é que optou. Até a questão do António Silva, depois ele explicou António bem. Silva, do Horta, etc. Já não me lembro, há vários jogadores, não é? Que ele disse que ligou a 7 jogadores. E ele é um político, e estou a dizer isto do ponto de vista positivo, portanto é alguém que agrega aos jogadores, e acho que não houve maior mostra do que isso, do que a forma como Portugal ganha a Liga das Nações. E há aqui um aspecto importante, é que Portugal nunca ganhou um Mundial, e já há pouco falámos estatisticamente de quão longe Portugal normalmente está de o ganhar, mas Portugal tem-se tornado vencedor. Nos últimos 10 anos Portugal ganha 3 competições. E isto, eu não fui ver a estatística, mas não haverá muitas seleções a poder dizer isto. Nem sei se alguma seleção nos últimos 10 anos ganhou mais títulos. Obviamente a Liga das Nações não tem o peso das outras 2 competições, mas Portugal não deixa de ser uma equipa que, aliada ao muito talento, está a conseguir saber ganhar. Quando puxamos a fita atrás para 2000, para 2002... às vezes faltava esse clique de saber ganhar. Portanto, acho que Roberto Martínez tem a seu favor os jogadores. Não acredito que vá pesar esta questão vou-lhe chamar instabilidade, ou vou-lhe chamar fim de ciclo, se calhar fim de ciclo é o mais ajustado. Não estou a ver que vá influenciar o que quer que seja em termos de desempenho de Portugal. Os jogadores certamente não influencia, não é? Pode... E acho que o ambiente em torno do Roberto Martínez teve neste jogo uma boa notícia, tendo em conta a validação dos seus convocados, que, enfim, vale o que vale, é só um golo. Mas o Guedes ter entrado e ter marcado... Não é um golo, e o segundo golo nasce do movimento de Guedes também. Também. A questão aí é mais... É evidente que Guedes provou a tese Martínez num jogo particular com o Chile. Mas claro, provou, obviamente. Provou agora. Quantas vezes Guedes vai jogar como 9 solto na frente a atacar espaço? Eu não estou a prever que se calhar aconteça mais vezes nenhuma até ao fim do Campeonato do Mundo. Imagino isto, com Portugal a ganhar uma equipa forte, ele jogar 10 minutos no fim, sim senhor, dar descanso a um ponta de lança mais posicional e metê-lo solto na frente, mas não é um plano C, não é sequer um plano B para a Seleção Nacional. E, portanto, agora, é verdade, naquele contexto provou, lá está.
A diferença em relação ao Ronaldo hoje, que não é um jogador profundo, não ameaça. Não é? O Guedes é um jogador profundo e, portanto, foi sempre buscar a bola no espaço quando teve essa possibilidade. Agora também contra 10 jogadores inteligentes como o Ruben Neves ou o Bruno, inteligentes e com qualidade de passe, encontraram mais espaço para lançar e encontraram um jogador que se dá a esses movimentos de desmarcação. Quanto a Martínez, sinteticamente, Martínez é um homem muito inteligente. Já percebeu o que todos nós já percebemos. Portanto, ele continua a manter aquele sorriso e aquela pose de miss simpatia permanente, mas é evidente que ele sabe bem onde está, o que é que quem manda na Federação pensa, e portanto eu estou convencido que o ciclo Martínez acaba no Mundial, esperemos que acabe em glória, sair porque como me campeão parece do mundo era. que se isso viesse a acontecer, eu não acho que Portugal seja o principal favorito, longe disso. Eu acho que Portugal tem que melhorar muito a qualidade de jogo, e tenho que dizer isto com todas as letras, para ser um efetivo candidato a campeão do mundo. Aquilo que se viu até agora não chega, portanto temos que melhorar. Mas pode acontecer. Portugal tem muita qualidade, pode acontecer, e se acontecer será o próprio Martínez a querer sair em ombros e a não prosseguir, e Portugal encontrará outro treinador. Provavelmente será Jorge Jesus, porque nem sequer é um segredo muito bem escondido até ver. Mas pronto, isso será agora é mundial. Depois cá estaremos para falar sobre isso. Está aí montada uma segunda candidatura. O Conceição, não é? Sim, já se percebeu, claro. Sim. Ele já começou a sua campanha, não é? Já. Aliás, é hoje? Começa hoje, sim. Não quero dizer onde é que é, porque é rival ali do Carlos. Pode dizer, não há valor. Ouçam, olhando para o Mundial, é verdade que temos 48 equipas, mas o funil dos favoritos é sempre o mesmo, não é? Temos aqui um grupo de 6, 5, como lhe queiram chamar, as Franças, os Brasis, a Alemanha, a Inglaterra, os normais. Dentro destes, há algum que queiram destacar pela positiva ou pela negativa? Alguém que entra aqui? França e Espanha, para mim, sem dúvida, as maiores favoritas à vitória no Mundial. Esses não eu fico assim, surpreendido se nenhuma destas seleções estiver, por exemplo, na final. Para mim é muito difícil imaginar a melhor seleção no plano individual, sobretudo no ataque. Ou seja, por exemplo, a França não tem o meio campo de Portugal, tem bons médios, mas não tem os médios que Portugal tem, mas tem soluções ofensivas e sobretudo de jogadores que são decisivos, jogadores que muito facilmente são decisivos. O Olise, o Mbappé, o Dembélé, o Désiré Doué, que é a minha pequena perdição, porque eu acho que o Doué pode ser bola de ouro, o Barcola, o Cherki, enfim, as soluções ofensivas da França. Incrível. E depois metes lá o Mateta, às vezes para atrapalhar, quando for preciso uma girafa na frente. Vai e portanto é uma equipa mesmo fortíssima. Depois, no plano do jogo coletivo, a equipa mais forte é a Espanha. Agora, Portugal também ganhou a Espanha na Liga das Nações, não é? Portanto, é coletivamente muito forte. A questão do momento do Lamine Yamal vai ser muito relevante. Ele está lesionado, não está a jogar. Como é que vai aparecer o maior prodígio, talvez talvez não, na minha opinião, é o jogador mais forte, o melhor jogador do mundo, se estiver em boas condições. Mas como é que ele vai aparecer? Agora, a Espanha vai jogar muito bem, isso eu não tenho dúvida, tem uma equipa muito forte, muito madura, e essas são as mais fortes. Depois há aquela segunda linha, quem é que são aquelas 5 ou 6. Eu coloco o Brasil, Argentina, Portugal, Alemanha e Inglaterra. Mesmo a Inglaterra com esta convocatória estranha do Tuchel. A Alemanha tem alguma expectativa que pode surpreender. A Alemanha é mais forte do que as pessoas pensam, não tem a grande vedeta, mas tem muitos bons jogadores e tem um treinador no banco. O Nagelsmann é um treinador. E às vezes esta coisa do selecionador, o espírito de grupo é muito relevante, mas quando se chega a momentos de afunilar, há aquele jogo onde ter um treinador que mexe bem pode ser decisivo. Depois há 2 seleções, mas se quiseres eu falo dos outros a seguir, ou 2 ou 3 que eu tenho. Eu não vou diferir muito, eu mudo um bocadinho o sistema, eu meto a França em cima e depois meto 3, que tem a ver com o ponto de vista coletivo, que é a Espanha. Outro tem a ver com o ponto de vista individual, que é Portugal, e outro tem a ver com o ponto de vista emocional, que é a Argentina. Eu ia perguntar pela Argentina e pelo Brasil. A Argentina, além de ser campeã do mundo, tem uma vivência, enfim, não sei, eu não vou dizer que é diferente. Em fim de ciclo também, não é verdade, essa é a grande questão. Não sei em que nível chega Lionel Messi a esta competição, mas tem ali alguns jogadores que enfim, que se vão transformar, que se vão revigorar neste Mundial. Só que depois, já falámos do Messi, próprio Otamendi, que, enfim, tem um nível de liderança que camufla muita coisa, mas eu acho que o Otamendi, em termos 2 anos foram desafiantes. Eu vou dizer que esta época, apesar de ter jogado mais do que os outros, mas foi de um nível abaixo de Tomás Araújo e de António Silva, na minha opinião. Olhando para o Benfica, portanto, e é um jogador que é titular na Argentina.
ou seja, tecnicamente há ali algumas deficiências, mas eu, pelo ponto de vista emocional, eu consigo meter a Argentina neste patamar. E depois vem... eu estou a ser até um bocadinho injusto com a qualidade inglesa, mas eu acho que, enfim, a Inglaterra ainda precisa de me provar a mim algumas coisas. Acho que até eles próprios, não é? Andam há muitos anos à espera de qualquer coisa, com gerações, se pensarmos dos sub-17, sub-19, sempre a ganhar muita coisa. Muito boa equipa. É claro que deixar fora Phil Foden e Cole Palmer é quase chocante, não é? Mas por outro lado, continua a ter o Bellingham, e o Declan Rice, e o Bukayo Saka, e o Madueke, e o Harry Kane. O Harry Kane está numa época incrível e portanto, não podemos excluir a Inglaterra. Por isso me parece que destas 7 seleções sairá muito provavelmente o campeão do mundo. E a final? Depois, acredito que há ali... Fala-me dos underdogs, então, dos wildcards desta coisa. As equipas que eu tenho assim mais expectativa, não há muitas, porque muitas são relativamente frágeis. Há uma e já não há equipas muito desconhecidas. Há uma declivagem muito grande. Não é? Há 2 equipas, se calhar 3. Eu estou muito curioso para ver Marrocos. Eu acho que Marrocos, além de tudo o que já teve, conseguiu levar, por exemplo, o miúdo Boazi, que é o miúdo do Lille, que é um médio, talvez dos mais promissores que há no futebol mundial. Exatamente. Né? O Ben Canous, não é? O jogador que está no Stuttgart. O El Canous. O El Canous, desculpa. E o Boadi, o El Canous é um jogador extraordinário. O Abde, o extremo do Betis, também é um jogador... As pessoas nem se lembram que eu estou lá. Obviamente o Brahim Dias, que apareceu e hoje é o líder da equipa. Marrocos tem, além do que já tinha, soluções de um talento invulgar. Depois, tem melhor equipa do que em 2022 vamos ver a equipa, não é? A minha dúvida é essa. Pois, tem melhores jogadores, é isso que eu quero dizer, sim. Depois acho que a Argélia também pode ser, as equipas magrebinas são talvez as mais fortes neste momento da África, e a Argélia também tem muito bons jogadores, tem alguns jogadores que podem causar alguma surpresa. Na Europa, a seleção que me parece que pode chegar mais alto do que alguma vez chegou é a Noruega. Porque a Noruega não tem só o Haaland, desde logo na frente tem mais 2 monstros, o Strand Larsen e o Sorloth. Depois na esquerda tem o Nusa e o Sheldrup a rivalizarem, que são 2 jogadores muito fortes. Na direita tem um géniozinho, que é o Oscar Bob, não é? O meio campo com o Sanderberg e com o Auschnitz, a partida, são os 2 jogadores que vão iniciar, são 2 jogadores que nós conhecemos relativamente bem, o Auschnitz muito bem, o Sanderberg destas épocas no Fulham com o Marco Silva, e depois uma defesa ao estilo nórdico, sólida, com um lateral direito muito bom, o Riarsson do Borussia Dortmund. Portanto, é uma equipa que numa situação normal pode atrapalhar qualquer adversário. São daquelas, olhando para os plantéis, eu acho que são as seleções que me entusiasmam mais, Marrocos e Noruega. Agora, há sempre mais alguma surpresa, o Luís já está ali a vasculhar, ou tudo, vocês vão encontrar aí mais algo? Não, eu vou por ti. Eu estava só aqui a ver uma coisa que é impressionante. O valor de mercado, falo o que vale, não é? Mas o valor de mercado da seleção de Marrocos está quase nos 500 milhões de euros. Claro, impressionante. Se disseres mais alguns nomes, eu não me lembrei de todos, mas... Não, tem, obviamente. Por exemplo, o Enesiri fica de fora, o nosso carrasco do Mundial do Qatar não tem vai. Tem o guarda-redes, o Bono, a seleção. Eu estava aqui a ver os nomes só por causa... Na defesa leva o Issa Diop, o central do Fulham, vai jogar pela primeira vez por Marrocos. Hakimi Mazraoui, claro, a partir de trás. Eu estava aqui a ver um plantel, o Aguerre é um central também muito competente. É uma equipa. E tem o Shadi Riad do Crystal Palace, que começou a jogar nesta segunda volta. E para a frente está a haver mais algum talento que me passou, mas há jogadores. O Nai continua no meio campo, com a Amrabat também. Amrabat, claro, muito sólidos e experientes. E depois tem esse, o Boazi, o El Canous, o Brahim, é uma equipa que muito interessante. Pode atrapalhar muito. Eles não só associaram essa brilhante participação no Mundial de 2022 ao Sub-20, não é? Sim, o Mundial Sub-20. Aliás, o goleador do Mundial também está na equipa, o miúdo. Sim. Não vai aquele que Yacine. Vai o Yacine que foi o melhor goleador do Mundial Sub-20. Não vai Não vai o Zabiri, que esteve no famoso. Sim, ele pouco jogou no Rennes. Muito bem. Então, eu queria falar só, para terminarmos, do Brasil. Há muita incógnita em termos do Brasil. Havia a história do Neymar, agora já está lesionado. Eu olho para a seleção do Brasil com muita desconfiança, porque há muitos nomes um bocadinho incógnitos e há também muitos nomes que não atravessam a sua melhor fase. Portanto, fico sempre na dúvida do que é que esperar deste Brasil. Agora, o talento é abundante, não é? Especialmente na frente. Os Rafinhas, os Vinícius, só que fico sempre na dúvida do que é que isto tudo significa. Tem um timoneiro incrível, uma baixa, não é? Que é um jogador que eu acho que podia ser importante, o Wesley, o lateral da Roma, porque é o único lateral que ainda está pujante do ponto de vista físico, ou seja, na flor da idade,
porque a equipa tem Danilo, tem Alexandre, Que é impressionante. tem o outro lateral que está na Rússia, vais encontrar aí o nome, o outro lateral esquerdo, Eu tenho aqui, é tenho o aqui. Douglas, salvo erro, Douglas Santos, não é? Tenho aqui. Douglas Santos, sim, É o do Douglas Zenit. Santos. E, portanto, são jogadores maduros, batidos, experientes, mas que não te dão essa projeção. Podem-te dar alguma solidez, não irem tanto. Ancelotti é o mestre do pragmatismo. No meio campo vai ancorar tudo em Casemiro e vai encontrar mais 2 jogadores para andar ali à volta, provavelmente o Bruno Guimarães. O Danilo esteve muito bem no jogo da preparação e não falta já quem especule com O Ederson também, a não é? importância. Agora chamou o Ederson é chamado na lesão do Wesley, e acaba de se transferir para o United, portanto de repente é um jogador que Já ganha oficial? estatuto. Já, Ah, é? acho que sim. Ganha estatuto sendo o último a chegar ao grupo, mas depois é questão sobretudo da compatibilização à frente. Onde é que vai jogar Vini, não é? Neymar não me parece que vai ser uma primeira opção. Neymar será um jogador para partir do banco, pelo menos Acho no que a momento lesão inicial. até facilita, não é? Sim, facilita um pouco Entre a aspas. vida ao selecionador. Depois joga com o Mateus Cunha como falso 9. Vai, na minha opinião, será o mais provável jogar com o Mateus como falso 9 e compondo ali um ataque muito criativo com a verticalidade também do Rafinha e do Vini. Portanto, é uma equipa ofensivamente muito forte. Se conseguir equilibrar-se taticamente, pode ganhar a qualquer adversário num dia bom. Não coloco como primeiro favorito ao Mundial, ou dos primeiros, porque me parece que do ponto de vista defensivo não é uma equipa hoje que dê tantas garantias como no passado. Sim, eu se tivesse que apostar, diria que o Brasil, entre os oitavos e os quartos, ficará por aí quando apanhar uma seleção mais forte. Não estou a ver, não vejo capacidade, mas eu sempre gostei muito do Brasil e por isso espero que sim, mas é curioso em relação ao Se Neymar. não for contra Portugal, eles que avancem. Exatamente, Que avancem obviamente. Dá para ir chegar à final os dois? Quer dizer, depende. Dará sempre. Nesta altura dará sempre. Sim. Depois a certa altura já pode não dar. Já temos bracket no 0-0, não? Vamos Poder ter. fazer os nossos caminhos dos campeões? Vamos ter. Mas nós depois vamos anunciar isso. Tem que ser rápido. Em relação... Está claro. Não, mas é só depois da fase de grupos. Ah, Não te pois é, preocupes, não te por causa preocupes. dos grupos, está bem. Em relação ao Brasil, só dizer que eu fiquei altamente contente. Quem nos ouve há muito tempo sabe o quão fã eu sou de Neymar. Com os nossos colegas do Gol, eu comentei, fico muito contente que o Neymar vá, fiquei mesmo a torcer que ele fosse. E eles dizem, pois, toda a gente que não é brasileira queria que o Neymar fosse. E eu, ok, há coisas que me escapam. Mas o talento de Neymar e a capacidade... Eu diria que só os portugueses também discutem Ronaldo. Faz sentido discutir Ronaldo, porque no resto do mundo se acha que as Ronaldo lendas têm que jogar, não é? Ninguém discute que Messi deve ir ao Mundial e deve jogar na Argentina, se calhar se não for argentino, e se não pensar muito Verdade. taticamente o jogo. Estamos a falar sempre de coisas diferentes. Messi hoje é uma coisa, Ronaldo é outra, Neymar é outra, mas as lendas... Uma lenda estar no Mundial é sempre extraordinário. E por cima nos Estados Unidos eles estão... Quem gostar muito do jogo não pode não gostar que, neste caso, o Neymar esteja também no Campeonato do Mas Mundo. senhores, nós temos aqui um desenterrado, não é, Renato? O nosso desenterrado do Vamos a momento de isso. Coca-Cola. Escolheste... Fazemos isso rápido? Fazemos isso rápido, vamos lá. Eu não estou preparado para isto, atenção. O Carlos está a par do fenómeno desenterrado? Ele vai dar Não. umas pistas. Ele vai dar umas pistas. Está nós temos, ligado aos mundiais. temos que adivinhar o jogador. Escolhe um fácil. Por amor de Mas Deus, o sim, Carlos sim, já sim. viu muitos mais mundiais do que Ele é eu. um jogador. Não, Também um escusas jogador dizer tranquilo. isso dessa Então vá, forma, vamos lá. que ainda bem envelhece mais. Não é? Vamos lá, Renato. Basicamente, este jogador tem 34 anos, Ok. joga atualmente no país que representou enquanto internacional, Mas vai ao Mundial? não vai ao Mundial. Ah. não vai ao Mundial, mas calma, já lá vou. Ok. Fez história aí no Mundial, fez história. Não, fez um grande Mundial em 2014. Já. Foi. Força, Em força. 2014. Calma. Jogou na Premier League. Eu acho que já sei quem é. Eu acho que te indrominei. 14. Eu estava a pensar no Mário Götze, mas o Mário Götze Não, não jogou não. na Premier League, mas fez um grande Mundial 2014. Até marcou o gol da vitória no Mundial. Neste momento não se fala muito dele. Espera, desculpa, aquela pista do Por isso é que joga é no Mundial. desenterrado, não é? Sim, mas é só Joga para no explicar ao Carlos. Mundial, como é que é? Joga no país. Ele atualmente país- joga no país pelo qual foi internacional, mas não é o país onde ele nasceu. Ok. Eu estava a pensar Em que que joga lugar no joga? país onde vai ser o Mundial. É defesa central. E tem uma história de Depois mundiais. desse Mundial, valeu-lhe a transferência para Portugal. Onde fez É 2 lá. temporadas e não ganhou nenhum título. É lá. Já estou aqui a afunilar bem. Ui. Para despachar isto. Portanto, brilhou no de 14. Sim, foi uma figura importante na sua seleção Não houve depois no um jogador que o 14. Benfica foi buscar. Fez 2 temporadas no Futebol Clube do Porto. Pois, para não ter ganho nada nesse período, teria que ser Porto. É um Atualmente daqueles está no mexicanos? Sparta Do Rotterdam. Lopetegui. É um daqueles mexicanos? Não. Não é um dos Já mexicanos. se fez um bom Mundial. Ok, boa, foi um bom nome.
Achava que bom vocês nome. iam chegar lá fácil. Bem bom, Mas não. agora está aqui. Pensem lá, Central, Centralão, né? 2014 fez E no 6 Abdullahi, jogos. não. Não? Martins Indy. Bruno Martins Indy. Ixi. Pois é. Martins Indy. Conta para mim. Eu acho que ele já estava contratado pelo Porto no Mundial. Isso Tenho não- essa não tenho ideia. tenho ideia. E ele nasceu no Barreiro. Exatamente. Ele nasce em Portugal. Ah, Ele é boa. um jogador que nasce em Muito Portugal. Olha, bem, bom muito desenterrado. bem. Bom desenterrado. Olha, Bruno eu- Martins Indy. Ia ter que dar muitas voltas até lá chegar. Lembro-me bem. Não é que central ainda por Lembro-me cima o bem. Martins Indy, como era um Era jogador muito híbrido, fresquinho. central Pois é, lateral. central, todas Nós não é o central Lembro-me bem daquelas contratações do Lopetegui. Olhem, já que Há falámos... aqui uma falácia. É que Então. fez um grande mundial. É uma força de expressão. Titular, Jogou, Países foi Baixos. titular. Jogou. Foi titular. O Milagre Foi figura também dos foi Países titular, Baixos. na Países Holanda, Baixos, depois veio jogou. para Portugal. Foi titular. Olhem, só para terminarmos, ainda não é oficial, mas vamos assumir que o José Mourinho será anunciado brevemente como treinador do Real Madrid. Marco Silva será associado brevemente com treinador do Benfica. Duas perguntas muito rápidas para vocês. Primeiro, como é que viram todo este processo? E depois, Marco Silva é o homem para o Benfica? Quer dizer, o homem está agora. O que é que vai implicar ter Marco Silva no banco, Carlos? Eu acho que o Marco Silva é um extraordinário treinador, excelente para qualquer equipa portuguesa de topo e só a circunstância, parece-me, dele ser português e de, por coincidência, estar em final de contrato é que permite que um clube português possa chegar a um treinador da dimensão de Marco Silva. Portanto, desde logo, acho que é muito bom para a Liga Portuguesa. Da mesma forma que foi bom que chegasse Farioli com outras ideias, acho que é muito bom um homem que vem de não sei quantos anos de sucesso na Premier League, porque ter o Fulham sempre livre da luta pela despromoção é um grande sucesso na Premier League. Eu vejo isso um bocadinho menorizado e acho das maiores injustiças que se pode cometer. Marco Silva foi campeão no primeiro ano que chegou ao Fulham, porque estava no Championship e ganhou destacado. Depois foi reconvertido a equipa, lembro dos primeiros anos, dizia-se, Mitrovic é o jogador essencial, saiu. Depois Palhinha e saiu. E de repente o Fulham foi sempre competitivo e, portanto, o mérito maior é do treinador português. Tem um grande desafio, é evidente, tem um grande desafio. O Benfica é uma equipa que hoje não está estável, é um clube que não está estável e é uma equipa que não tem um plantel absolutamente equilibrado. Agora, da mesma maneira, o ano passado era um grande desafio para Farioli e o Porto. Se dissermos o nome de jogadores que foram campeões na última época do Futebol Clube do Porto e que à data de hoje, um ano atrás, no início de junho, Sim. não Ninguém eram dava jogadores do tostão. Porto, não é? Bednarek, Alberto Costa, É, o 11 inicial sobra Petuzevski, Varela, Flauto, Samu. Rosário, Fofana, podemos dizer quase toda a equipa, e portanto é possível construir em cima do que está, isto do plano desportivo, e, portanto Marco Silva tem um bom desafio, mas eu, ao contrário da gente diz, é o maior desafio da carreira, é mais um, diria que é mais um. Ganhar numa grande equipa portuguesa, apesar de tudo, é menos difícil do que ganhar noutros países, ou, por exemplo, fazer o que Marco Silva construiu na Premier League. E, portanto, acho que vai ser interessante para o futebol português. Um Sporting que vem de épocas consecutivas de alguma estabilidade e sempre na luta por títulos, o Benfica a querer recuperar esse elan perdido nas últimas épocas e o Futebol Clube do Porto a recomeçar com um título já sentado no trono, vai ser prometedor. Parece-me que o Benfica muito dificilmente arranjava um treinador melhor que Marco Silva nesta altura. Luís, é esta a perspectiva também? Sim, até indo mais de encontro à questão de como é que se viu tudo isto, a tendência natural será dizer que o Benfica, e como nós dissemos, o Benfica não se podia meter refém desta situação, mas a certa altura o Benfica resolveu o assunto, lá para fevereiro, março, resolveu o assunto com o Mourinho, ou então colocava-se a jeito para, na altura nós perdíamos um cenário que em termos de timing ia ser muito difícil para o Benfica gerir em relação à seleção, acabou por ser em relação ao Real Madrid. Foi aqui uma ótima surpresa para José Mourinho. Eu honestamente, E se calhar para o Benfica. Se calhar para o Benfica, com as coisas a acontecerem, porque houve aqui algum risco de as coisas não acontecerem da maneira como que era suposto. Florentino acabou por ganhar, mas foi aqui de certa maneira Sim, ameaçado. aquela promessa do Haaland e do Klopp desmentidas minutos a seguir Foram boas. Não, mas eu acho que se calhar a coisa parecia mais fácil do que foi, porque eu acho que Florentino, quando acerta as coisas com o Mourinho, achava que ia sozinho. E depois acabou por não ir. Portanto, foi um cenário um bocadinho mais difícil do que o próprio Mourinho imaginaria. Ainda assim, e tendo em conta, eu também percebo, acho que o Rui Costa está de todo num bom momento com os adeptos, não está. Está a ser muito criticado e é a primeira coisa, e acho que é natural também que os adeptos critiquem e questionem porque é que Rui Costa não veio logo falar. E eu acho que Rui Costa neste caso até esteve bem. Não esteve bem? Não devia ter dito que Não ia devia ter falar. dito que era na semana a seguir. Mas Rui Costa, tudo o que fosse falar ia funcionar contra ele naquela altura, porque era uma altura de instabilidade, era uma altura que ele não ia ter respostas definitivas, por mais que as tivesse internamente não as podia dar, e portanto Rui Costa
acho que fez bem em remeter-se ao silêncio, com o pecado de ter dito que ia falar naquela semana e não falou. Mas acaba por ser uma boa saída para todas as partes, a meu ver, porque também me parece que Mourinho não ia ter grande margem de continuidade no Benfica com o Rui Costa, com a estrutura, as coisas não estavam a funcionar. Agora, o desafio Marco Silva está conseguido por parte do Rui Costa, o desafio seguinte vai ser, a meu ver, Rui Costa ouvir Marco Silva e ir de encontro às ideias de Marco Silva e não funcionar tanto com um impulso enfim, eu não estive, não assisti, não posso falar da boca para fora, mas a sensação que deu sempre foi com Bruno Lage o Rui Costa atuou de uma forma superior em termos de contratações e entregou ao treinador jogadores que ele entenderia de qualidade. Aqui eu acho que tem que ir, até porque é um Benfica sem Champions, sem dinheiro de Champions, o Benfica vai ter que ser mais cerebral nas contratações e acima de tudo tem que ouvir o treinador, perceber o que é que o treinador quer, para depois não haver choque de ideias e já nem vou apontar para os dois problemas que aconteceram nas últimas 2 épocas, de treinadores saírem ao fim da 4ª jornada, que depois inviabilizou ideias construídas durante o mercado, como foi na última época o meio campo do Benfica. Deixa-me só esta pergunta. Vamos por aqui o cenário que Florentino Pérez tinha perdido as eleições. O que é que o Rui Costa tinha despedido José Mourinho? Eu acho que o Rui Costa tinha apresentado a demissão. Estou a brincar, obviamente. Era uma eleição que jogava em 2 equipas. Era um bicho de 7 cabeças. Mas eu acho que ia ter que acabar por não ter Mourinho. Porque não ia falhar perante Marco Silva. Eu acho que esse foi também confesso. Sim, não era um cenário para não, mas nem podia ter acontecido, mas se acontecesse, há 2 fatalidades, Mourinho ia sair e Marco Silva ia entrar. Chegados aqui, não havia condições para José Mourinho continuar a ser treinador do Benfica, portanto as partes iam ter que se entender. Eram só 30 milhões de diferença. Mas isto não se podia ter até dito. havia o elemento de Jorge Mendes que faz parte das 2 partes. Exato. E, portanto, tinha mas que isto ter não aqui se podia ter papel resolvido mais cedo, ou seja... Eu acho que a questão das eleições no Real baralhou os calendários também. Sim, mas o Benfica não pode... Que o Luís dizia, que a determinado momento estás convencido que uma coisa se vai resolver rapidamente e a coisa não se resolve porque de repente se protela aquilo que já era algo quase dado como adquirido. Eu já o escrevi aqui, já o disse, quer dizer, parece-me que a determinado momento é claro que Rui Costa já não estava confortável com Mourinho e Mourinho com Rui Costa, isto antes ainda da questão Real Madrid. E portanto, o caminho já ia ser de uma não vou chamar paz podre, se calhar força mas de uma convivência difícil e Rui Costa, neste momento, quererá sobretudo pensar em que na única vez em que começou bem a época sem ter que despedir o treinador logo a seguir foi campeão, que foi com Schmidt, porque as outras não voltou a conseguir isto, e esta é a 2ª vez que ele vai conseguir isto, e portanto o que se recomenda muito na linha do que o Luís dizia é que obviamente haja uma sintonia entre a política desportiva do clube e as ideias do treinador, porque eu dei há pouco o exemplo do Porto, foi isso que fez com que o Porto, numa lógica de coerência tivesse sucesso, foi isso, se quiseres ir um pouco atrás, do Sporting de Amorim, Viana e Varandas, que fez com que o Sporting atingisse o nível de equipa ganhadora que já não tinha também por regra há muitos anos, e no futebol às vezes as coisas são mais simples do que parecem, é encontrar um treinador competente, perceber o que é que ele quer e tentar dotá-lo das unidades que o vão fazer estar mais perto do sucesso, pelo menos depois. Faço sempre esta alerta, em Portugal só um campeão por ano, há sempre 3 equipas que querem, mas só ganham um. O Benfica começa a época já daqui a 2 semanas, portanto curiosidade para ver até o ataque ao mercado, não é? Com isto. Bem, meus senhores, vamos embora. Nós voltaremos no fim do primeiro jogo. Aliás, podemos já dizer que é no final de todos os jogos de Portugal, não é? Só pode variar, porque como há um jogo à 00:30, aí gravaremos no dia a seguir, e como o Gonçalo e o Renato querem ir para o São João, vamos ter que gravar no dia a seguir à noite de São João, mas pronto, é mais ou menos isto. Ou no dia ou no dia a seguir, não é, Luís? É isso mesmo, é isso mesmo. Gostaram? Tinha esta apontada para não esquecer. Muito bem, Carlos, obrigado, tu voltarás. Nada, um gosto. Lá mais para o final do Mundial. Mais lá para o final, exatamente, para discutir o título. Vamos embora, Luís, vamos embora. E bom Mundial. E bom Mundial, exatamente. E aproveitem. Sigam no 00, vamos ter 1000 coberturas. Eu vejo lá nos grupos, temos já uma série de peças aí prontas. Já saíram até uma carrada delas. Portanto, o Mundial é sempre uma altura especial aqui para nós. A máquina de fino já está carregada, pelo que me dizem. Portanto, está tudo operacional. E vamos embora. E todos os ataques rápidos têm um fim.